Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais se deixam levar por seu instinto natural, pois não têm o Espírito. Isso. Agora, volta lá no 12 e lê o 12 e o 13, por favor. Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Comem com vocês sem temor algum, de modo que pastoreiam a si mesmos. São nuvens sem águas, carregadas pelo vento de um lado para o outro, árvores de outono, sem fruto, 2 vezes mortas arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar, que espumam seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para quem está reservada a escuridão das trevas para todo sempre. Então aqui Judas está falando dentro de uma compreensão hebraica, né, sobre o falso mestre. O falso mestre é um problema que existe desde sempre. Desde sempre teve alguém que ouviu a Deus e teve alguém que falou: eu gostaria de ouvir a Deus, então eu vou falar que eu ouvi também. E vamos conduzir o povo para ganhar alguma coisa. E aí fala que são rochas submersas, né? Embaixo da água, invisível, pronta para destruir navios, matar pessoas, pastores que apacentam a si mesmo, vampiros que sugam a vida, são nuvens sem água. A gente espera a nuvem para que plante coisas, né? Só que é uma nuvem que está lá, mas não tem água. Ela parece, mas não é. E continuam como árvores sem fruto, né? Mortas. Só que essas pessoas que são descontentes, murmuradores, etc e tal, eles exercem influência sobre outras pessoas. Porque são 2 grupos de pessoas aqui. Então agora eu vou pedir para outra pessoa ler do 20 ao 23. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo, quanto a outros sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Isso. Então existe 2 grupos de pessoas aqui. Tem o falso mestre, que deturpa, que distorce, que ele mais ou menos conscientemente sabe onde ele quer chegar e levar as pessoas para longe de Deus. Mas existem pessoas confusas, certo? Pessoas que estão buscando, que estão tentando conciliar teologicamente as coisas. E essas pessoas confusas que estão buscando e tentando conciliar teologicamente, numa era de informação, de mais acesso à internet, de cada um poder falar a besteira que pensa ou a tese que tem, acaba sendo um problema, porque todos têm voz. Só que eu não estou falando agora da época do celular, estou falando da imprensa. Eu estou falando de quando pessoas começaram a ter condições de imprimir folhetos e panfletos e disseminar suas ideias. Então, o acesso à comunicação, à divulgação, à informação, fez com que pessoas pudessem acumular mais informações, mas também disseminar as suas informações. E aí a gente tem o contexto da igreja. Uma igreja que sempre lutou para não ser ostracista, se esconder atrás da sua casquinha e falar: façamos uma tenda aqui para nós, mas uma igreja que foi enviada ao mundo para dialogar com as coisas, né? Para produzir ciência, para revelar a verdade de Deus. Só que é desconfortável isso, em alguns momentos, foi um pouco mais, um pouco menos. Então as visões contemporâneas da salvação, elas são visões amplas, mas que impactam a doutrina da salvação, que é o nosso foco aqui. Então a gente não vai olhar para todos os aspectos de todas as coisas, mas é uma classe sobre soteriologia, então a gente vai olhar como cada coisa afeta a doutrina da salvação, beleza? Dentro dessas visões contemporâneas. Então, nosso objetivo é compreender os diferentes movimentos teológicos que reinterpretaram, né, toda a fé cristã, mas
a doutrina da salvação de maneira direta. A gente vai analisar alguns textos bíblicos utilizados para sustentar essas teses. Por quê? Porque nenhuma pessoa vai criar uma heresia a partir de nada dentro da igreja cristã. Ela vai criar uma heresia a partir de algum texto bíblico mal interpretado. E, essa imagem do pote do tesouro, a gente vai responder a essas reduções com a ortodoxia bíblica, porque esse é o nosso tesouro. A verdade bíblica é o nosso tesouro, é aquilo que ancora a gente, é o que nos dá estrutura. O nosso tesouro não é estar na moda. Nosso tesouro não é que as pessoas gostem de nós como igreja. Não é ter uma igreja grande, com ar-condicionado, agora elevador e um monte de gente. E nossa, como nós somos respeitáveis na sociedade. Isso não é o nosso tesouro. O nosso tesouro, o nosso tesouro é estarmos alinhados com a palavra de Deus. E aí a sociedade pode olhar para nós e nos respeitar, como pode nos desprezar. E tá tudo bem, que a gente tem uma estabilidade própria, como igreja. Então, o primeiro ponto que é importante a gente entender, que você já deve ter ouvido esse termo, é o liberalismo. Não o liberalismo econômico, mas o liberalismo teológico. Não são as mesmas coisas, tá bom? São áreas diferentes do saber, então não confunda as coisas. Liberalismo teológico é um movimento, que desde o final ali do século XVIII, século XIX, vem propondo releituras, transformações na nossa maneira de interpretar a Bíblia, interpretar os fundamentos da fé. Então, a ênfase muda, porque é assim que a gente crê, A gente crê que a palavra é dada, a revelação foi dada. Não fomos nós que buscamos. Foi Deus que se revelou. Se Ele não quisesse se revelar, a gente não saberia. E essa revelação, que é propositiva, Deus nos deu livros, propositiva, ela é doutrinária. Então a nossa doutrina não é fluida. A nossa doutrina é recebida. Ela é dada. Certo? A gente recebe a doutrina, a gente não cria a doutrina, a gente pode debater sobre a doutrina, mas a gente não define ela. Só que no período, dessa confluência de forças filosóficas e de um envolvimento teológico por uma mente racionalista, porque a gente tem que lembrar do iluminismo, a gente tem que lembrar da ênfase que o racionalismo dá na mente. Então as pessoas migram, pensa que até a Idade Média as pessoas tinham trabalhar no campo, tinham o clero e ansiar por uma vida além depois da morte. É isso, em essência. Só que aí você tem Reforma Protestante, que a gente já estudou, a possibilidade do povo ler a Bíblia, a imprensa. Você tem a possibilidade das pessoas aprenderem a pensar sem depender do clero ou de uma imposição monárquica ou religiosa. E aí, esse acesso fragmenta o poder público, político e religioso, que estava muitas vezes interligado ali. E o que acontece? As pessoas partem para o movimento do protestantismo. O protestantismo dá a liberdade, até para quem não crê, para que as ciências se desenvolvam, e o homem passa a rejeitar Deus como premissa. É isso. O racionalismo é a ênfase na mente, naquilo que eu consigo chegar com o meu próprio intelecto, a parte da revelação. A realidade não é algo que eu vejo e que eu interpreto por meio da revelação. Eu tenho que interpretar a realidade por meio da minha capacidade cognitiva. E aí eu confiro com a revelação se é a conclusão que eu gostaria ou que eu cheguei. Reduzindo.
Então, há uma ênfase na razão, só que essa razão, ela não pode ser autônoma, porque nós precisamos de alguma diretriz, porque nós somos seres influenciáveis. Então, nós somos seres cognitivos, nós somos seres afetivos, nós somos seres volitivos e nós somos seres espirituais. E essas coisas se tocam. Elas não são individuais entre si. Tem a minha mente e eu sou uma pessoa racional. O que é ser alguém racional? Você é todo o resto também. É alguém que suprime o resto ou é alguém que não sabe lidar com a realidade do todo? Eu sou alguém espiritual. Minha vida espiritual interpreta a maneira que eu penso e sinto e ajo. A maneira que eu ajo constrói hábitos que formam também coisas que eu aprecio. Então nós somos essa unidade. E a pessoa sem a âncora em Deus vai chegar a qualquer conclusão e qualquer coisa vai ser possível se eu quiser justificar qualquer coisa. Inclusive adulterar fatos ou interpretar fatos à luz daquilo que eu quero. Por exemplo, a culpa é da vítima. Você já se pegou com raiva assim? Porque a pessoa ela deveria saber que andar à noite é perigoso. Não! Bandidos deveriam ser eliminados e ela poderia andar à noite, a culpa é do bandido. Mas percebe como a gente vai readequando a realidade para culpar alguém que, via de regra, é o lado mais fraco. Por quê? Porque eu não me vejo como o lado mais fraco. Mas aí quando eu passo por alguma coisa, quando a depressão chega em mim, aí não é frescura. Mas quando é no outro, é frescura. Quando o desemprego chega em mim, aí não é frescura. Mas quando chega no outro, é falta de vontade de trabalhar. Então nós temos essa essência complicada. E isso é aplicado às filosofias fundamentais do século, de todos os séculos, mas com grande ênfase, século XVII, ali, XVIII, isso extrapola no final do século XVIII. Então o liberalismo tem em si, ele é filho dessa mistura de coisas. O ateísmo se tornando uma corrente influente nas ciências, nas filosofias. Então a autoridade bíblica deixa de ser a revelação e passa a ser a experiência interior e a razão. Então qual é o crivo? Meu coração, já falou? Quando Deus falar no meu coração, eu tomo uma decisão e aí você vai para o inferno. Porque Deus não vai falar Jesus Cristo no seu coração sem a Bíblia. Seu coração pode pensar o que você quiser. Tem que vir da revelação. Jesus Cristo morto e crucificado. Está aqui. Seu coração não vai chegar nessa resposta. Agora, nós cristãos podemos viver do mesmo jeito que os incrédulos? Porque quando eu sentir no meu coração, eu perdoo. Jesus nunca pediu a nossa opinião sobre perdoar. É engraçado, né? Quando eu sentir no meu coração, eu contribuo financeiramente. Quando eu sentir no meu coração, eu prego o evangelho. Mas ele nunca falou, quando sentires no seu coração pregar o evangelho, né? Ide quando gostares da ideia. Abra a sua casa quando não for incômodo. Vocês já leram algum versículo assim? Eu nunca li. E aí a gente, como pessoas pós-modernas, achamos que a nossa experiência determina. Não, a Bíblia não pode dizer o que ela quer dizer, porque eu não consigo aceitar isso. Porque como Deus vai me impor isso? Só que isso é moderno. Antes não havia esse questionamento, a vida era uma dádiva. Não morrer até ali os seus 40 anos era lucro. Era uma bênção. Você poder ver netos produzir e ver alguma coisa é lucro. A gente que tem como fruto dessas ideias de autonomia e independência, o senso de que somos infinitos e de que Deus é um empecilho para nós. Mas antes não havia essa ideia. Então é aqui que começa a mexer a terra das crenças e convicções de que não, a minha experiência interior que vai validar se aquilo é verdade ou não. Se eu sentir, aí eu concordo com você. Você percebe? Olha a mistura aqui. Se eu sentir que é verdade, eu concordo. Mas sentimento e cognição são áreas diferentes que precisam lidar com coisas diferentes.
mas a gente mistura tudo num bolo só para que fique a favor de nós. Então a salvação se torna, a partir desse momento, uma elevação moral. Eu posso escolher aquilo que é mais coerente para mim, segundo a minha experiência. Não é arrependa-se, crê em Jesus, ele veio, encarnou pela Virgem, pregou o Evangelho, morreu e ressuscitou. Não. E a gente vai perceber que há uma demitologização. A ideia é destruir o que é mítico. Entenda, sobrenatural. O sobrenatural não pode ser experimentado porque eu não vejo todo dia aí pessoas ressuscitando, cego vendo. Então não pode ser verdade. Qual é o critério? Eu ver. E não vale você ver e testemunhar e 100 ou 200 ou 1000 pessoas falarem, a gente viu também. Se eu não vi, eu tenho que ver. E se eu vi, dane-se todo mundo que não viu também. Percebe como nós somos isso? Em essência hoje? É uma luta para crer, porque crer é algo sobrenatural. Mas se a gente vive num mundo que fala que o sobrenatural é improvável e impossível, a gente vai se sentir meio constrangido quando vai defender a nossa fé no ambiente público. Parece que tem algo de errado. Não é fé, é imprudência. Eu não posso confiar em Deus, eu preciso confiar nos dados. Se eu tiver que confiar nos dados, beleza. Eu sou um cristão. Se eu tiver que confiar em Deus e na proposta de Deus, é tolice. E isso eu falo como cristãos, vivendo no século XXI hoje. Parece que esse negócio da fé só funciona até certo ponto. Mas não move a minha vida para o mundo concreto. Não ancora a minha vida nas verdades da Bíblia. Então, alguns proponentes, e o Friedrich Schleiermacher, eu fiquei colocando no Google Tradutor, né? Alguns falam Schleiermacher, enfim, mas ele é alemão. Os alemães... Parente do Schumacher. Pro lado de lá, né? Schleiermacher. E ele tinha uma boa intenção de, não crendo que isso daqui é verdade absoluta, inerrante, infalível, confiável, suficiente, trazer o cristianismo para o homem moderno. E aí ele vai tentar fazer um lego com as doutrinas bíblicas e o crivo da experiência humana para poder falar, o cristianismo é relevante à medida que a nossa experiência o aprove. Então ele olha os ateus, ele olha as pessoas que não creem e fala, não, preciso tornar esse cristianismo, que é bom para o mundo, relevante. Mas ele é bom por quê? Não porque ele é verdade objetiva e absoluta. Ele é bom porque ele produz moralidade. Ele produz um quentinho no coração de que a gente tem algum propósito. Deus nos ama. É legal que Deus nos ama. Sabe aquela coisa assim, né? Eu vou orar para os meus filhos serem boas pessoas, não para serem discípulos que amam a Cristo. Que eles sejam bons para a sociedade. Meu filho não vai ser bom para a sociedade se ele não for um discípulo de Cristo. Existe uma ordem de prioridade. Eu posso focar na moralidade o tanto que for. Ele não joga óleo no ralo, não joga lixo no chão, mas é um egoísta, um escravo do dinheiro e dos próprios prazeres. Adianta o quê? Vai bilíngue, trilíngue, federal, em tudo para o inferno. Para longe de Cristo. Então todas essas coisas que a gente valoriza, a razão, a moralidade, o ser fofinho, bonitinho, para falar que legal, não salvam. E esse conceito começa a cristalizar aqui no liberalismo. Vamos pegar a questão moral. A gente quer o resultado, mas não quer crer em Cristo e a transformação para chegar no resultado. E aí tem outros proponentes, né? Tem o Ritschl, tem o von Harnack, que vão desenvolvendo. Então, o pai é o Schleiermacher. Então ele desloca a religião para a experiência anterior. Já o Ritschl, ele torna a teologia um valor moral. Então é um valor moral que a gente tem que desenvolver, não necessita de uma fé sobrenatural. E aí o von Harnack, ele é importante. Negativamente importante, mas importante, né? Por quê? Porque ele vai desenvolver a ideia de que a gente tem que separar a essência do cristianismo
da casca do cristianismo. Quem que é a autoridade capaz de fazer isso? Eu consigo olhar aqui e falar, não, isso daqui é Bíblia mesmo. Você já ouviu, né, as palavras de Jesus em vermelho? Da onde veio essa ideia? Não é tudo palavra de Deus? Veio de uma distorção. Não, eu vou colocar as palavras em Jesus em vermelho, por quê? Porque é mais importante. Então o Evangelho de Paulo e o Antigo Testamento não é importante. O que Deus fala no Antigo Testamento é secundário. Percebe a tolice? Ecoa até hoje. Você tem uma Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho. E tinha um amigo meu que gostava de zoar, ele falava assim, isso daí é igual passar batom na boca de Jesus, né? Ficar colocando, Jesus nunca falou para colocar em vermelho. Mas é tão ridículo. Mas de onde vem isso? Não, eu quero saber o que Jesus dizia sobre isso. Eu não quero saber o que o Antigo Testamento diz, eu não quero saber o que os apóstolos de Jesus dizem. Quem te colocou como critério para avaliar a palavra de Deus? O Von Harnack. E ele criou essa ideia e algumas pessoas assimilam e você nem sabe, você aprendeu e nem sabe, mas é muito cômodo, né? Falar, não, isso daí que estão pregando não é pra mim. Não, na vida real isso não funciona. Na vida real isso não funciona. Na teoria seria bom se a gente se amasse de verdade. Mas na vida real isso não funciona. Então abandone o Evangelho e vá para outra religião. Porque isso daqui exige transformação e é impossível viver isso, a parte do Espírito. É impossível. É incomodamente verdadeiro e impossível a parte do Espírito. E é difícil com o Espírito, mas é possível. Porque nos demanda o quê? Rendição. Só que qual é a influência? E é aí que a gente precisa pegar. O romantismo é um movimento que vem depois do racionalismo, negando que a inteligência autônoma é a solução. Dados e fatos é só isso e pronto. Então não, a gente precisa da nossa vivência interior. Eu acredito naquilo que passa pela minha vivência. A razão abstrata, ela está acima da revelação, só que o meu sentimento também está acima. Eu quero sentir. Não, esse negócio de que a letra mata. Já ouviu essa? Que a letra mata. Eu quero sentir, eu quero ter uma experiência com Deus. Seu cérebro te promove experiência, suas mãos, só que Deus não tem corpo. E ele deu verdades para o seu cérebro. Não sei se você já sentiu cosquinha no cérebro, quando você lê alguma coisa, você não consegue chegar no... Até entender. É um sentimento aquilo. É o sentimento de, né? Eu chamo de cosquinha no cérebro. Aí você vai, estuda, quebra a cabeça, às vezes demora um tempão. Até que você finalmente entende, fala, faz sentido. Sabe? Você tem uma coceira num lugar que você não alcança e você vai... Em que momento que é a parte cognitiva e a parte do seu afeto e da sua vontade? Não dá para separar. Só que esses movimentos reduzem o ser humano. Então a razão é fria, mas o sentimento, ele é bom, ele é confiável. Né? A música do Frejá, aquela bem famosa, o clipezinho que é tipo um bichinho de massinha dele, que vai para a estrela. Você já viu? Já viu essa? Procura um amor? Exatamente. Que seja bom para quem? Para mim. Eu vou procurar, eu vou até o fim, porque é bom para mim. E eu vou tratá-la bem para que ela não tenha medo quando eu começar a falar os meus segredos. Né? Mas e se ela tiver medo, eu procuro outro amor que seja bom para mim. Porque é para mim. Percebe como o romantismo ecoa até hoje em toda música de pagode? Antigamente nas músicas, é um amor tolo, é um amor que não é aquele que te leva ao sacrifício, mas é aquele amor que fala que vai dar tudo certo no final. E tá tudo bem, eu traí, me perdoe, tudo certo no final. Eu gosto de você, você gosta de mim, pena que você é casado, mas tá tudo certo no final. As músicas, elas fazem isso. Porque o que importa é o sentimento. Quantos de nós são cristãos românticos? Ou românticos que se acham cristãos? Porque esse negócio do arrepio, do sentir Deus, se alguém chorou e eu não chorei, cadê Deus para mim?
eu invalido a minha convicção, porque não é revelação, é o que eu sinto. Se você vem aqui procurando sentimentos, tem alguma coisa de errado na sua perspectiva. Você é um romântico. Você é filhote do liberalismo. Como todos nós somos, só que você precisa descobrir isso, arrancar das suas raízes, expor isso à palavra de Deus e confessar a palavra de Deus como verdade. Beleza? Essa é a parte mais importante dessa aula. Por quê? Porque a religião reduzida, ela pode ser reduzida à mente ou ela pode ser reduzida ao sentimento. E você vai ver esses dois aspectos hoje. A teologia da prosperidade, teologia coach, o legalismo de igrejas que são muito bíblicas, mas não tem graça, porque a gente tem que abrir mão de todo sentimento, porque o negócio aqui é verdade. Se você vê alguém rindo, é pentecostal. O culto tem que ser uma coisa séria e formal. Mas se você vê alguém chorando, está em pecado. Inclusive hoje tem ceia, né? A pessoa não participou da ceia, está em pecado. Certeza, tem alguma coisa errada. Aí o fofoqueiro que é em você fica fofocando para si mesmo. O que será que aconteceu? Isso não é da sua conta. Se você quiser, você vai perguntar para ela. Ô fulano, você não participou da ceia? Ele falou, cara, não, eu vou voltar à noite, eu prefiro voltar a tomar à noite. Pronto. Mas percebe como a gente vive nisso? A pessoa não pode estar em paz com a fé em Jesus. Ela precisa estar com a fé em Jesus e rindo. Ou precisa estar em paz com a fé em Jesus ou chorando, quebrantado. Subiu na música para cantar. Ai, meu Deus, porque aí eu não sinto isso, eu me sinto pobre, vazio, porque eu preciso sentir. Não. Nós somos conduzidos por uma revelação. Essa revelação molda quem nós somos. E moldando quem nós somos, nós vamos nos sentir de maneira adequada ao que nós cremos. Só que não é fácil. Por quê? Porque o homem moderno não se submete à palavra de Deus. Então a gente tem Mateus 22, 37 a 40. Alguém lê aí, por favor. Que é basicamente uma redução do cristianismo. E alguém já abre em Romanos 3, né? 23 a 26. Porque aqui é o foco do liberal. Sabe de onde veio tudo é amor? Tanto que amor não tem sentido nenhum hoje? Porque amor é uma palavra sem sentido hoje. Ela foi esvaziada. Ela foi esvaziada a partir do momento que ela foi desancorada da sua fonte. Quem que é a fonte do amor? Deus. Deus é amor. Se eu arranco a cabeça, corto os braços e pernas, aquilo ainda é uma pessoa? É aquela pessoa? Não. Mas a gente quer carregar o conceito de amor à distância de Deus. Não dá. E aí a gente tem essas confusões. Obsessão é amor, gostar de você é amor, te dar um like é amor, querer estar perto de você é amor. Às vezes não é. Aí olha a redução, Mateus 22, 37 a 40. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Beleza, regra áurea. Já viu alguém falando, não, eu sigo a regra áurea. O negócio é amar a Deus e amar o próximo. Que Deus? Não importa. Que Jesus? Não sei bem. Qual é o impacto da cruz? Não sei. Qual é o papel da santificação? Não importa, porque eu amo a Deus e não faço mal para ninguém. É a religião do brasileiro médio. Eu não faço mal para ninguém. Eu nunca matei, nunca roubei. Eu amo a Deus. Que Deus? Não importa. Ninguém sabe qualificar o Deus, porque a gente precisa de proposições doutrinárias. Viu como tirou da Bíblia? E amar o próximo como a si mesmo. O que é amar o próximo? Não, só não fazer mal para os outros. Mas isso não te dá poder moral para perdoar quem você odeia, para não invejar, para abrir mão de algo seu e dar para alguém que precisa. Não te dá poder moral. Não fazer mal não sustenta. Então, entende? Pega um versículo bíblico, superlativa ele sobre todos os outros,
Jesus não está falando, joga todo o resto da Bíblia fora, segue isso daqui. Alguns seguem essa linha. Não, porque o que a gente precisa é disso aqui. Mas o que são os mandamentos e os profetas? O que os mandamentos dizem? O que os profetas dizem? Quem é Jesus? O Jesus que afirma isso tem a ver o que com o resto? Não dá para eu reduzir. Não, tem que amar as pessoas e amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Eu preciso de toda a Bíblia para isso. Não é simplesmente aquilo que eu faço, uma postura ética, um sentimento privado do meu coração, amar a Deus e viver a minha vida legal. Isso não é cristianismo. Porque se eu preciso pregar para alguém que me odeia e a pessoa me mata, isso é cristianismo. Não é assim, fez alguma coisa que eu não gosto, não, então não deve ser de Deus para eu me envolver com isso daí. Que foi o que Jesus fez. Aí Paulo fala, sejam meus imitadores. Imitar Paulo é difícil. Mas é pior ainda imitar Jesus. Percebe como a redução não vai corresponder aos anseios na prática? Alguém lê aí Romanos. Rápido, preciso de vocês. Até o 26? É. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação do seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui o negócio já não é tão genérico. Tem um Cristo específico, com uma morte específica, que gera uma salvação específica para pecadores reais, e aquele que tem fé em Jesus. Isso é o exclusivismo do cristianismo. Ah, não basta ter fé, não. Tem que ter fé em Jesus. O objeto da sua fé que valida se a sua fé é verdadeira ou não. Você pode ter fé nisso daqui. Você pode ter fé nisso daqui. Você pode ter fé nisso daqui. Isso não te salva. E gostar de Jesus também não. É necessário uma redenção, um resgate. É necessário uma obra sobrenatural. E o versículo de Mateus não explica o que o de Romanos vai explicar. Percebe como as reduções empobrecem? E Jesus deixou a Bíblia para nós. Ele usou os seus apóstolos para isso. Então a gente precisa do todo, uma justificação completa, um perdão completo, para poder viver a vida moral que Deus exige de nós. Eu primeiro sou perdoado, e aí na força desse perdão, dessa transformação, eu vivo a vida moral que Deus quer que eu viva. Porque quando eu falhar, eu vou depender do quê? Do mesmo perdão que eu recebi. Eu volto lá. Eu sou renovado no perdão, eu sou renovado no desejo de viver, e eu vou me arrependendo e buscando a Deus o resto da vida. Por isso que o foco ético não vai resolver na sua crise. Quando você fala, a pessoa não me ama, mas eu preciso amá-la, eu preciso respeitá-la, eu preciso fazer aquilo que Jesus manda. Meu filho não me ama, eu não vou mandar ele para fora de casa. Por que a gente não joga os nossos filhos pela janela quando eles nos irritam? Alguns, porque não tem força, não, brincadeira. Mas, porque é a graça de Deus atuando em nós, não é a sua ética meramente. É a graça de Deus mantendo o mundo são. Porque se não for uma graça de Deus mantendo o mundo são, todo mundo pira. Todo mundo é meio pirado hoje, né? Mas aí pira mais, aí vira um manicômio. E a âncora é histórica, ela é algo que está além do meu sentimento. 1 Coríntios 15, não precisa ler tudo, mas, se Cristo não ressuscitou de fato, aconteceu em um domingo de manhã, a fé que vocês têm é vã. A gente precisa que a ressurreição seja verdadeira, tenha acontecido historicamente. E o liberalismo vai falar que os discípulos tiveram visões, porque eles estavam tão tristes, tão preocupados, eles acreditavam tanto em Jesus,
que eles tiveram meio que um êxtase coletivo e eles acreditavam que Jesus ressuscitou. Na cabeça, já viu, né? Essa explicação? Na cabeça dele é assim. É essa a ideia. Na cabeça deles, Jesus ressuscitou. Mas, de fato, Jesus não ressuscitou. Só que o que diz 1 Coríntios 15? Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vazia. Ela não tem, de fato, segurança. E aí não existe perdão dos pecados. E aí a gente está lascado. E Richard Niebuhr, que é um teólogo americano da primeira metade, se não me engano, do século passado, ele diz assim, essa é a lógica do liberalismo. Um Deus sem ira trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento por meio do ministério de um Cristo sem cruz. Esse é o resumo do liberalismo, porque todas as principais doutrinas vão por água abaixo. Beleza? Então o nosso cristianismo não é simplesmente ame a Deus, ame ao próximo, genérico. Não. Tem muito mais coisa envolvida. É o verdadeiro... Ué, miserável. Como assim? Que doideira. Deve estar desconectado. É. Aí a Júlia. A Júlia tá conectando, não deve. Ela deve estar ligando lá. Aí tá. Pronto. Então, a gente vai ver alguns filhotes disso. A partir do momento que eu aboli as doutrinas como um conjunto sólido e concreto de verdades, eu posso fazer um lego doutrinário. E aí eu pego as doutrinas que eu quiser e rejeito as que eu não gosto ou que me deixam desconfortáveis. O liberalismo que fez isso. Antes a gente tinha hereges, mas agora a gente tem hereges em alguns aspectos específicos. O linguajar é o mesmo, cruz, Jesus, perdão, mas o significado é outro. Quando a gente fala evangelho, um católico romano fala evangélico e um espírita fala evangelho, todos usam o mesmo termo, evangelho. Cada um significa uma coisa totalmente diferente da outra. Então a gente precisa entender. Só que existe a onda feminista. E aí existem 3 grandes ondas do feminismo, né? E aqui a gente não vai entrar no feminismo, mas o efeito que isso tem no cristianismo. Qual que é o desdobramento? As mulheres sempre foram historicamente bem tratadas, tendo liberdade de voto, de exercer seu direito legal, como homens? Não. Fato. Isso é bom? Não. A igreja estava certa em se omitir? Não. O pecado distorceu muitas das decisões e a igreja se omitiu, outras ela provocou, tornando a mulher subserviente, subutilizada, em alguns contextos subhumana. Sim. E a gente reconhece como cristãos que isso foi um erro e é lamentável. E isso não parte da Bíblia. Isso não parte de Jesus. A revolta das mulheres que vem nesse bojo moderno, porque não estava acontecendo só... Porque não acontece um movimento específico sem os outros. A gente está vivendo no mundo e está tendo várias coisas rolando. A reação das mulheres foi... Agora... Nós podemos nos divorciar, a gente pode ter acesso nos apoiando umas às outras, a gente pode herdar bens. Se você já viu essas séries de época, tem Netflix, coisa daí, você vê essas mudanças, né? Que vai acontecendo da Idade Média para a Idade Moderna e as mulheres vão podendo escrever, publicar livros com o nome de homem. Mas se tivesse alguém que acreditasse, ela podia, né? E elas sofriam as consequências disso. Porque a área acadêmica não era um ambiente para as mulheres. A área religiosa não era um ambiente. Apesar de que já houve uma papisa no passado e eles escondem isso, mas o fato é que uma mulher poderia ser madre superiora, mas nunca uma cardeal
dentro do catolicismo. Mulheres podendo dar aula em universidades, podendo ter acesso à educação, gente. Isso é algo recente. E é triste que muitas pessoas usaram o cristianismo e muitas igrejas se calaram diante disso. Então o questionamento é válido? É claro que é válido. Deformar a teologia para que em base na sua vontade é válido? Não. Tudo que é bom, verdadeiro e que Deus quer que flua da palavra, você não precisa distorcer, você precisa se submeter. Então a dignidade da mulher, ela é igual à do homem. A gente sabe disso hoje, mas esse não era o debate há 2 séculos e meio atrás. A mulher tem que ter o direito de votar. Tem crente hoje debatendo, falando, não, o voto deveria ser familiar. O homem é o cabeça. Crente nos Estados Unidos. Cara que escreveu coisa boa já. Discordo profundamente. O que ele escreveu de bom eu concordo, o que ele escreveu de babaquice a gente ignora. A gente fala, não é esse caminho. Tá virando um extremista. Normal, como todo mundo. Como, né, qualquer banda, qualquer time, você discorda do que tá errado. Agora, não reconhecer o sofrimento de mulheres. Aí você tem a data feminista das mulheres que se revoltaram e que trabalhavam, e houve sim um trabalho massacrante no começo da Revolução Industrial e ao longo de um bom tempo. John Wesley, depois você pode pesquisar, foi um dos caras que se levantou e que deu tapa na mesa e que falou não é assim. E isso possibilita a criação de sindicatos e coisas. Por quê? Porque de fato a classe trabalhadora era praticamente escravizada. Eles saem do campo para não morrer de fome, há um êxodo para a cidade por causa das indústrias, precisam de mão de obras, crianças de 5 anos trabalhando 18 horas por dia. Isso é humano? Não. Eles estavam domingo na igreja cantando, os empresários. Como podem estar hoje, como pode estar aqui. Espero que não sejam de vocês, tem empresários aqui. Ou líderes. Trabalho escravo, acontece hoje. E a igreja dando glória a Deus que os empresários estavam dentro, estavam contribuindo. E quando eu falo igreja, eu entendo igrejas protestantes e igrejas católicas também. Só que alguém se levanta e fala, isso é injusto, não é isso que tem a ver com o evangelho. E essa pessoa é suprimida. Então a primeira onda trouxe questionamentos legítimos que precisavam acontecer. Assim como houveram cristãos que lutaram, né, William Wilberforce, lá na Inglaterra, lutando para a abolição da escravatura. Não quer dizer que resolveu de uma hora para outra, mas batalhou até que, né, legalmente a coisa mudou. Só que percebe, o questionamento é legítimo. A gente não vai reduzir os questionamentos e o sofrimento das pessoas aqui. Só que a solução não pode ser colocar a minha experiência acima. Ah não, a Bíblia foi escrita em sociedades antigas, prioritariamente por homens brancos. Nem é, porque o pessoal hebreu nem é branco. Aquele Jesus branco, me irrita o Jesus branquinho e loirinho, eurocêntrico das imagens. Antes não me irritava, mas me irrita profundamente porque é tão impreciso, né? A gente não precisa ter imagem de Jesus para começar, né? Mas não pense no Jesus branco de cabelo liso, ele acordava, o cabelo dele estava liso, a barba, né, não precisava nem fazer. Não pensa nesse tipo de Jesus. Olho azul. É, olho azul, verde, aquele, né, bonito. Não sei dizer bonito, né? Mas sabe aquele cara, né, sem pé rachado, nem nada, tipo, não era galã. Os homens naquela época tinham, né, expressões sofridas, marcadas, a vida não era fácil. Mas você percebe que há uma intencional ou não construção a partir da nossa imagem? Então, o europeu, né, e o europeu não é um grupo muito claro, porque você tem os italianos, olho escuro, cabelo escuro e tal, e você tem os saxões, que são olho claro, cabelo loiro. Então, né, mas vamos pensar, o cara claro, branco, né, de traços assim, não do Oriente Médio ali, começa a reproduzir de si.
Agostinho, gente, era negro. Ele nasceu na África. Mas aí você vem em alguns lugares você tratando Agostinho branco. Então, essa ideia é por quê? Porque a gente representa o que a gente quer. E a gente não está interessado essencialmente na verdade quando a gente quer construir narrativas. E, infelizmente, os proponentes do cristianismo também estão à mercê disso. Só que a palavra tem que estar acima. E a tese feminista é: a gente tem que desconstruir a estrutura. Tudo. Não só a parte que está errada, é tudo. Já que é para chutar o pau da barraca, vamos explodir a barraca. E aí a gente coloca a nossa experiência acima da fé cristã. E aí alguns textos que são usados, você percebe que é sempre uma distorção, tá? Gálatas 3:28. Já não há grego, judeu, bárbaro, cita, livre. Tem várias versões, elas vão se juntando na minha cabeça. Porque já não há homem nem mulher em Cristo. Ele não está abolindo o gênero ali, nem as distinções criacionais. Ele está falando que, porque estamos em Cristo, essas coisas não são mais muros entre nós. Nós estamos na mesma família da fé. Lucas 10:39-42. Maria aos pés de Jesus como discípula. Jesus olha para Maria e fala: é isso mesmo. Marta, você deveria seguir o exemplo dela. Ela não era menos discípula. Mulheres ricas contribuindo com o ministério de Jesus. Jesus ressuscita e aparece, já falei sobre isso. Aparece para mulheres. As mulheres estão aos pés da cruz com um dos apóstolos. Quem? João. Que possivelmente era o mais novo. Enquanto o time dos caras, bambambãs, fugiram. Então Jesus dá honra às mulheres. Agora ele não resume a teologia a fazer o que as mulheres modernas querem. Então a gente tem Gênesis falando, que Deus criou homem e mulher à sua imagem. Homem e mulher os criou à sua imagem. Então a dignidade não é algo que está em um e não está no outro. Está em nós, homens e mulheres. E essa dignidade não pode ser suprimida. Mas a ordem dentro do casamento: maridos, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Sacrifício, condução. Isso não é uma liderança abusiva, não é um patriarcado abusivo. Por outro lado, a mulher tem um trabalho fundamental, porque se submeter não é fácil. Construir junto não é fácil. De maneira nenhuma, não é qual que é pior. Não, Deus deixou pior para mim, Deus deixou... Não, é difícil para todos nós esse mundo caído. Só que a teologia feminista vai tentar reconstruir Jesus, vai tentar reconstruir a fé cristã a partir da lente das mulheres e do sofrimento delas. E aí isso vai se tornando uma aberração porque vai ecoando mais. E aí o feminismo, que tinha questionamentos úteis, vem tentar comprovar que a mulher é superior ao homem hoje. Certo? Sim. É isso. Outro desdobramento... Alguém falou? Se o homem não é superior, a mulher vai ser superior. Qualquer lógica. Primeiro a gente quer igualdade, para provar que nós somos muito melhores, Mas eu costumo brincar, com respeito, a Júlia não está aqui, mas ela poderia estar, que qualquer ser vivo que sangre todo mês e não morra, precisa ter uma força superior. Porque se fosse com nós homens, a gente não ia aguentar um parto. Deus deu outros fardos para nós. A gente quebra pedra, a gente se sacrifica. Mas a mulher conseguir ter a sensibilidade, a sanidade de gerar vida é algo... Brincadeira, desculpa. Mas tem sanidade? Via de regra tem, Mas pensa na natureza, não é algo simples. A bomba de hormônios que é melhor do que o homem? Não, mas tem um fardo diferente, complementa. É por isso que nós cremos no complementarismo, não no igualitarismo. Somos seres com dignidade iguais e funções diferentes. Fragilidades diferentes e algumas iguais, como todo ser humano. Mas a gente se complementa, se apoia. E a mulher não se submete a todo homem. Ela se submete ao seu marido.
certo? Ah, não, porque é na igreja e tal, você é pastor. Não interessa. A mulher se submete ao seu marido, ela se submete às autoridades, ela não tem que se submeter a todo homem. Qualquer homem da igreja e tal, a mulher tem que fazer o que o cara pedir. Alguns levam essa interpretação para esse lado. É absurdo? É, mas existe, né? Infelizmente existe. A teologia negra, né, que é mais recente, década de 60 ali, ela está ecoando o quê? A reivindicação dos direitos dos negros, principalmente americanos e africanos ali, que você tem a África do Sul, o Apartheid. Gente, já aconteceu cada coisa absurda no mundo que, assim, enfim, triste. Então são questionamentos legítimos. Só que qual é o ponto? Qual é a solução? Criar uma teologia a partir de si, a partir da sua experiência de sofrimento. E isso não pode acontecer. Nós não fomos liberados para criar uma teologia a partir de nós, a partir do nosso sofrimento, a partir da nossa perspectiva. O povo de Israel foi escravo, certo? Eles podem fazer o que eles quiserem porque eles foram escravos? Eles continuam escravos? O que foi determinante para mudar a condição deles? Eles eram escravos, algo acontece, eles não são mais. O que determina isso? Foi Deus que os libertou. Eles não se libertaram pela própria força e dignidade. Então, foi Deus que determinou o meio pelo qual as coisas mudam. Então, Deus promove transformação. E aí eles pegam aqui e falam, não, essa teologia tradicional é branca, a igreja falhou em condenar o racismo, e é verdade. Demora para essa pauta chegar. E não é aquela coisa, o racismo começou ontem no Brasil, nos Estados Unidos. Não, sempre houve escravidão no mundo. E a gente lê a Bíblia e já descobre isso. Sempre houve. Mas isso é fruto do pecado. Isso não é fruto de vivermos segundo o parâmetro de Deus. Tanto que a gente tem Filemão, e eu já preguei na igreja sobre Filemão, que é Paulo agindo e mostrando como cristãos devem se portar diante da escravidão. Como um cristão lida dentro dessa sociedade escravagista. Não é agindo como os outros do mundo, tratando os seres humanos como objetos. E é legislado no Antigo Testamento o tipo de escravidão e de servidão que uma pessoa poderia se vender para pagar uma dívida. Só que ela teria que ser libertada em algum momento, depois de 7 anos. Era outro sistema. Deus criou mecanismos para que, dentro de toda essa situação caída, que não é o ideal, que tem pecado, que tem bagunça, o povo dele fosse preservado. Vivesse com dignidade, porque ninguém poderia destruir o seu irmão. Porque era esse o vínculo de proximidade entre os judeus. E aí quando a gente pensa nos negros americanos, década de 60, ali o racismo, a opressão, a segregação racial era uma coisa violenta, para termos de hoje, criminosa. Então eles pegam o Êxodo e os profetas que falam sobre a opressão e aplicam o mesmo princípio à realidade deles. Então o problema é que a teologia é branca, feita por brancos. Mentira, porque muitos teólogos foram africanos, negros, egípcios, enfim. O cristianismo nunca ficou na Europa. Ele parte do Oriente Médio, gente. Hebreu não é branco, né? Então aqui a gente tem essa crítica, mas também tem a crítica ao Estado opressor. Já viu? Jesus foi morto por uma injustiça. Olha o Estado opressor aí. Roma é o Estado. Tira todo o elemento da morte sobrenatural de Jesus como Filho de Deus para perdoar pecados. Ele é um revolucionário que morreu. E cria a ideia do Cristo negro. Não porque ele era negro, né? Biologicamente negro, mas porque é o conceito teológico de alguém que se identifica com o oprimido. Então o Jesus negro, na verdade, é o Jesus que se identifica com o negro que sofre. Então é o nosso Jesus. Então tem o Jesus das feministas, agora a gente tem o Jesus, né, da teologia negra. E esse James Cone aí é um dos principais proponentes dessas teses.
E aí a gente tem Êxodo 3:7, porque Deus viu a aflição do seu povo sobre Faraó, não sei o que, não tem nenhum tipo de filtro. É isso. Essa é a base. Nós nos identificamos com eles, pronto. Só que a gente tropeça em Efésios 2, porque Cristo eliminou a barreira de separação que havia entre gentios e judeus, fazendo de todos, né, um só corpo, uma só família, por meio da sua cruz, que não é um evento social, é um evento espiritual, concreto, não é simbólico, é real, mas que tem desdobramentos sociais, tem desdobramentos econômicos, porque a partir da cruz nós somos transformados e o jeito que a gente vive muda. Mas é, acima de tudo, um evento espiritual. É o Filho de Deus que morre ali como sacrifício para perdão dos pecados. Certo? Essa é a primeira interpretação que a gente tem que ter. Ele não é um revolucionário oprimido. Ele tentou mudar o sistema e mataram ele. Não é assim que a gente explica o cristianismo e o que aconteceu na cruz. Até porque todos nós somos os opressores, né? Porque todos nós somos os pecadores. Se tem um oprimido, o oprimido foi Jesus, que era a vítima, né? E que se sacrificou voluntariamente. Ao mesmo tempo a gente tem Apocalipse 5, porque pelo sangue do Cordeiro ele comprou gente de toda a tribo, língua, povo, nação, todas. Não existe hierarquia. Não existe hierarquia. Você vê uma onda de antissemitismo na internet, que sempre existiu, e aí a gente não pode ficar alheio a isso. Antissemitismo, além de ser crime, independente de ser crime, é algo que os cristãos sempre se posicionaram contra. Os cristãos sérios. Jesus era judeu, gente. Isso não muda. Ele ser filho de Deus não muda que ele era judeu. Nós não odiamos os judeus. A gente odeia o pecado. Nós não amamos nenhum tipo A ou B que coloque o judeu como sub-humano. Nós amamos pessoas. Então a gente precisa se posicionar contra essa onda de antissemitismo que existe. Porque nós somos cristãos. E nós precisamos nos posicionar contra o racismo, que na verdade nem é um termo correto porque somos todos da mesma raça, tá bom? Esse é um termo impreciso. É um termo datado. Na verdade, não é raça, é etnia o termo correto. Etnia são conjuntos e características culturais e físicas que algum grupo tem. Então, quando fala asiático, asiático envolve o quê? Tem japoneses, chineses, coreanos, tailandeses. Como é que é? Cada um tem característica distinta, física, culturalmente. Então, quando nós falamos de etnia, a gente está falando de um grupo étnico. É que no Brasil é tudo muito misturado para nós. Mas em alguns lugares não é. Se você for para o sul do Brasil, você tem comunidades de italianos, de alemães, e eles não querem mistura. E isso vem de um senso de superioridade. A igreja chega de sola nisso. Nós temos que ser os primeiros a nos posicionar contra o racismo, contra piadinhas por causa de cor, contra piadinhas por causa do sexo. Ah, mulher é isso, homem é aquilo, não sei o quê. Contra piadinhas com relação às crianças também, diminuindo elas como seres humanos ou jovens. Porque isso é o pecado ecoando em nós. Nós não diminuímos os outros. Vai ter gente de todo tipo diante do trono do Cordeiro que foi morto. E isso é bom. Essa questão do Jesus, eu só não entendi uma coisa. Eles falam que Jesus é negro, então ele Não, é o conceito de Jesus negro, é o termo. O conceito de Jesus negro, então ele favorece os negros em relação a nós? Sim, porque os opressores são os brancos. Então assim, nós somos a vítima, nós somos as vítimas, Jesus é negro, ele se identifica conosco. E existe aquele texto de Lucas, existem alguns, né? Mas o Magnificat. Maria fala, dispensou os ricos, né? Sem nada, mas fez o quê? Enriqueceu os pobres, olhou. Ali ela está falando do povo judeu
esmagado por Roma, esmagado por poderes que representam o povo judeu, o povo de Deus, e os outros poderes, o pecado. Então por isso que nas igrejas mais negras, por exemplo, dos Estados Unidos, eu já ouvi, você chegar assim como branco é bem complexo. Sim, e por isso que a igreja tem que ser multiétnica. Sim. Multiétnica não é multirracial. Significa que tem que ter espaço para as culturas de cada grupo que não se sobreponham ao evangelho. O evangelho se sobrepõe a tudo. Mas há espaço. Uma igreja africana não é uma igreja africana, porque o continente africano é gigante e tem várias influências. Mas quando você fala de uma igreja, sei lá, né, em Angola, que eu já vi vídeos, né, Promifé, coisas evangelísticas foram feitas lá. O culto dura 2 horas e pouco, a música dura 1 hora, as pessoas andam horas. Elas andam horas às vezes para chegar nos lugares menos povoados e menos desenvolvidos. Então a pessoa não vai assim, igual a gente aqui, opa, já tá dando, vou embora, já deu meu tempo, tem coisa mais importante para fazer. Então, não, eles vão para cultuar mesmo. Então isso é um valor. Como que uma pessoa desse tipo, com pessoas como nós, convive como igreja, aprendendo uns com os outros, aprendendo a conviver? O culto de 1 hora não é melhor do que o de 1h30, que é melhor do que o de 2. E o inverso também não é verdade, porque não é pelo tempo e pela extensão. Mas entende, existem alguns valores que chocam. Aí a gente tem a teologia da libertação, que é mais famoso, que basicamente pega das outras duas, dos oprimidos, só que transfere isso para o pobre. Então há uma confusão entre redenção, entre salvação e entre revolução. É uma coisa só. Vai chegar no mesmo lugar da teologia negra. Só que aqui é um bojo diferente. A teologia negra começa e se desenvolve mais nos Estados Unidos, a teologia da libertação na América Latina. Contextos de ditaduras, contextos de uma forte opressão política, colocando, né, pessoas, países. Então você tem regime do Pinochet, tem regime na Argentina, e as pessoas sofriam. O que a gente está vendo na Venezuela é porque a gente tem muito acesso à internet. Era um pouco diferente nos anos 60, 70 e 80. A gente dependia dos grandes meios de comunicação. E muita coisa a gente nem sabe até hoje. Mas esse sistema, ele realmente empobrecia alguns e enriquecia outros. Toda ditadura vai funcionar assim, todo sistema beneficia os que estão aliados ao sistema, em qualquer contexto. Só que o problema é que para manter uma grande estrutura dessa, muitas pessoas precisam ser muito empobrecidas e qualquer questionamento contra o regime precisa ser eliminado. Então, nesse contexto da América do Sul, aqui do nosso lado, né, do nosso continente, começa a efervescer. Então o pecado é lido como uma opressão estrutural. Então os ricos não são mais os brancos. Podem ser os brancos ou não. Os ricos se juntam, criam uma estrutura que mantém os pobres abaixo para que eles não ascendam, para que eles não tenham possibilidades. E esses ricos representam o mal, o pecado, porque eles estão oprimindo aqueles que são os pobres. E Jesus veio para os pobres nessa leitura. Mas ao longo da Bíblia a gente vê no Antigo Testamento vários lugares. Os pobres, os oprimidos, mas ali ele está falando para judeu. Então percebe que se eu distorcer, eu consigo colocar qualquer grupo que eu queira como esse grupo. E aí eles pegam os elementos de riqueza do Antigo Testamento, que era símbolo da bênção de Deus, e ignora. Pessoas ricas, Barnabé, beleza, tinha terreno, vendeu para contribuir. Mas não disse que ele empobreceu. Disse que ele vendeu uma propriedade. Ou algumas propriedades. Não fala que ele vendeu todas. Não fala que ser um empresário é ruim. Mas aqui tem a matriz marxista. A luta de classes. O problema do mundo não é o pecado, a condenação diante de Deus. É a luta de classes. Classes, né? Não classes, né? Classe daqui contra a classe de lá. Não, mas
os grupos sociais. Então, os grupos sociais estão em antítese. Os pobres são privilegiados por Deus. Então, esse grupo social que está por cima, necessariamente está a serviço do diabo. Aí você lê o Antigo Testamento, aí você chega em Juízes, para a terra funcionar, eu dei a terra para vocês, reforma agrária, você bota para fora, e eu não vou entrar nos desdobramentos morais de uma terra ser produtiva ou não, legitimidade ou não vou entrar nos desdobramentos, porque é complexo demais para a minha capacidade, mas pensa no princípio. Eu sou vítima, isso é injusto. Você tem muita terra, dá um pouco para mim. Ou eu te mato. Simples, funcional e o Estado intermediando isso. Então, essa ideia da opressão estrutural, a salvação tem que virar uma libertação histórica, concreta, social aqui. A salvação tem que virar uma transformação sociopolítica. Tem que ser, não é espiritual, não é. Não importa se é espiritual e se é interno, desde que você não transforme isso em benefício ao pobre, não justifica a finalidade da igreja. Uma igreja que não milita, luta contra a pobreza e a opressão, não é legitimamente uma igreja. Não merece ser chamada de igreja. Então, o critério pelo qual eu meço a igreja não é fidelidade à doutrina e submissão a Deus, tentando viver de maneira coerente com a doutrina. É o problema social. Então, eu julgo uma igreja à medida que ela tem ONGs. Ter ONG é problema? É errado? Não. Se considerar igreja porque tem ONG é errado? Sim. Ajudar os pobres é errado? Não, é um mandamento. Agora, me sentir obrigado a abandonar todo o resto para ajudar pessoas pobres é o caminho bíblico? Não, porque ao mesmo tempo é chamado que a gente tem que trabalhar. Trabalhar, viver em paz, se desenvolver. Então a gente tem alguns nomes. Esse Gustavo Gutierrez é o pai, é o cara que escreve os livros e pá. Mas a gente tem um cara que está vivo hoje ainda, velhão. Esse é católico, né? Os dois são católicos. O Leonardo Boff, brasileiro. O cara defende que a gente tem que morrer, viu, gente? É isso. Aí tem gente que fala, que fofinho, não sei o que, tá legal esse contexto de revolução. Cristãos têm que morrer porque cristãos são empecilho. Vai estudar sobre a ditadura na Romênia, sobre a ditadura na Ucrânia. Holodomor, com H. H-O-L-O-D-O-M-O-R. O cristianismo sempre é resistência. A igreja confessante, na época das ditaduras nazistas, porque a igreja grossa se deixou levar pelo nazismo, pelo nacionalismo, Deus, pátria e família, desde que Deus reja tudo, sobre todos. Não o meu Deus, o meu conceito de pátria corporativista e a minha família sobre as outras. O conceito em si pode ser bom, desde que ele signifique corretamente submissão a Deus em primeiro lugar. E eu não estou equivalendo aqui uma coisa a outra no nazismo, mas como conceitos que nós valorizamos acima da revelação de Deus, faz com que a gente aja de certa forma. E aí qual é o problema? Que aí eu mato, eu entrego, eu denuncio e eu estou simplesmente seguindo ordens. Eu me abstraio da responsabilidade. E dentro dessa tese, cristãos vão defender a morte de outros cristãos que estão contra sua tese. E isso tem a ver com o cristianismo, por quê? Porque eu vou seguir a leitura do quê? Êxodo, libertação. Deus não mandou matar quem fosse problema e conquistar a terra, terra que mana leite e mel. Então, tá tudo certo. Aqui, ó, Lucas 4, a oração de Maria. Aí você vai manter o êxodo, a libertação dos cativos. Aí você tem alguns versículos no Antigo Testamento que precisam ser lidos à luz da compreensão correta. Porque quando fala lá
porque o meu povo é oprimido. Tinham juízes injustos em Israel. Sempre teve. E Deus odeia juízes injustos, políticos injustos, falsos mestres. Mas eles fazem parte dessa realidade do mundo caído. Então, aqueles que são fiéis, que não podem mudar o sistema, e nós não somos chamados à revolução, vamos levantar e matar todo mundo, porque aí nós nos tornamos, né, aquilo. Nós podemos pegar a nossa comida e dividir com quem sofre. Nós podemos fazer o nosso pouco. Nós podemos, num sistema em que há voto, votar. Conselhos tutelares. Cadê os cristãos trabalhando nos conselhos tutelares? Não há. Cadê os cristãos que adotam? Onde está? Porque a gente é a favor da vida. Mas por que a gente não é a favor da vida que eu pague o preço? Que eu não gerei? Nós somos adotados. Então percebe como o discurso simplesmente não resolve o problema? Nós somos chamados a nos envolver. E esse pessoal se engaja. Só que qual é o problema? Mateus 1:21. O Messias salvará seu povo dos pecados. A salvação principal não é política. Oh, Deus. Enfim, vou seguir aqui para acabar mais rápido. Mas, deixa eu diminuir a luz. Pronto. Vamos lá até onde der. Então, Jesus veio para salvar um povo dos pecados, em primeiro lugar. O desdobramento político vai acontecer? Vai. Por quê? Porque nós, como cidadãos, vamos expressar os valores de Deus. Mas não é a mudança política que vai causar a transformação espiritual, a vinda do reino. Mas é a transformação dos indivíduos desse reino no mundo que vai causar transformação pelo poder do evangelho, não da solução política. E aí a escravidão maior não é a escravidão a um sistema. Ninguém quer ser escravo, mas a gente pode ser fiel a Deus e sermos escravos. Isso pode acontecer. Alguns já diriam que somos pela carga tributária desse país, né? Só que a gente ainda pode vir e ir. Mas todo que pratica pecado é escravo do pecado. Se o Filho libertar, não é se houver uma libertação política. Então percebe como a raiz é sempre pegar uma parte da Bíblia, algum elemento, transformar no todo e eliminar o resto? E aqui para finalizar, a teologia queer. É recente, é a desconstrução da sexualidade. É a desconstrução da identidade por meio de definidores biológicos. Então não, as identidades sexuais e gêneros não são vinculadas biologicamente a partir dessa leitura. E aí eles vão criar uma teologia de que Deus, porque Ele é amor, Ele necessariamente defende que você pode viver a sua sexualidade. Sabe, Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a gente amar Ele e amar uns aos outros. A minha sexualidade não tem nada a ver com isso. Se você nunca ouviu, você vai ouvir alguém falando assim. Deus não está preocupado com o que eu faço entre quatro paredes. Deus está preocupado com todas as áreas da nossa vida. E Ele tem uma proposta de vida para os seus discípulos. Quem não é discípulo, rejeita. Quem é, se submete. É simples. A nossa sexualidade está submetida a Cristo. As nossas finanças, a nossa identidade, a nossa vocação, porque todos nós somos úteis e temos algo para fazer no mundo. Deus não restringiu a nossa utilidade a vir à igreja, servir no ministério e cuidar da nossa família e dane-se o mundo. Não, Ele nos deu dons e capacidades para servir outras pessoas. Então a gente não reduz isso. E aí tem um texto, esse texto é muito legal, de Atos 8, que fala sobre o batismo do eunuco. O eunuco eram pessoas que eram castradas, via de regra, para servirem nas cortes. Homens. Né? Porque ele ficava com rainhas, não sei o que, convivendo lá e tal. E ele poderia causar problemas se ele tivesse herança, ganhar ascensão política. Porque eram pessoas de confiança ouvindo tudo ali. Pensa num secretário com o poder de decidir. Um secretário gerente. Então, era uma maneira da pessoa focar só naquilo. E usam o mesmo princípio para o padre.
Imagina um monte de gente querendo cobrar herança da Igreja Católica Apostólica Romana porque é filho de padre. Existem, Precisa mas... castrar ele então também. Hã? Precisa castrar ele então. Então, Deus me livre. Mas, brincadeiras à parte, eles usam essa leitura do eunuco para falar assim, ele tinha uma sexualidade diferente, ele foi castrado, ele poderia ser fluido ali. É totalmente anacrônico e distorcido falar de uma pessoa que tem disforia de gênero, que é uma condição psicológica, ela não se entende. Isso foi mudado, mas os livros mais antigos de medicina têm isso. É disforia, a desordem, que a pessoa não se vê como deveria. Dessa situação do eunuco. Então, pega um texto bíblico, o texto do amor, os textos superlativos, como aquele lá da lei áurea, da regra áurea, e ignora todo o resto, que ele fala contra aqueles que são sodomitas. 1 Coríntios, pecadores homossexuais passivos ou ativos. Fala que não herdarão. Ali não quer dizer, fez pecado uma vez já era, não. Quer dizer que quem é cristão é santificado, é lavado, é justificado e luta contra o pecado. Não abraça e fala, não, tá tudo bem, sou cristão desse jeito e boa. É o meu cristianismo. É a minha fé, é a minha versão disso. Beleza? Então, a teologia queer, ela vai falar que aceitar é dizer que tá tudo certo você ser como é e não ter mudança na sua sexualidade. E em outras coisas também. Vai falar que Jesus era queer, enfim. Ele não era homem, como dizem. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. O negócio é loucura. E tem gente que foi de igreja séria defendendo isso. E aí você vai ver, tem um filho homossexual, tem alguma coisa por trás, tem uma agenda. E aí a pessoa não deu conta de defender a fé bíblica, né? De lidar com essa realidade. Pode acontecer com qualquer um de nós, dos nossos filhos terem confusão na área sexual. Deus nos livre, mas pode acontecer, porque eles vivem no mundo. E a gente tem que ensinar a ética bíblica. E a gente tem que ensinar para eles o padrão bíblico. E existem adultos lutando contra desejos homossexuais. E a gente precisa ensinar a fé, a esperança está em Cristo. Não é a nossa sexualidade monogâmica, heteronormativa que salva. Mas quem é salvo vai querer viver um casamento monogâmico e vai querer viver de maneira hétero, porque é o que ela foi feita para ser. Mas aí eu só quero jogar essa para vocês pra gente ir embora. E se uma pessoa transicionada, né, homem ou mulher, cortou seis, cortou pênis, sei o que, se converte e começa a vir à igreja? Só pense nisso. Qual é o nosso papel?